Com certeza você já ouviu falar da Reforma Protestante, mas você não sabe tudo que eu tenho para te falar nesse vídeo hoje. Então fica comigo até o final que eu te garanto que vai valer muito a pena. Mas antes você já sabe, né? Produção, roda nossa vinheta, produção. Fala, minha galera, SOS História, professor Pedro Ricciupo, ó, com mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube, o canal do SOS História, o canal que mais cresce nesse YouTube, tamo voando, ó. Por favor, antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte o vídeo para ajudar o SOS História a crescer cada vez mais, se destacar nesse YouTube, nesse mar de conteúdos que nós temos aqui. Nos ajude aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte o vídeo para ajudar a gente a crescer. Gente, preciso falar que essa é a parte 2 da nossa aula de Reforma Protestante, tá? Então, se você ainda não assistiu a parte 1, volta lá, assiste para você se ambientalizar, assistir essa parte 2. Nada impede você assistir essa parte 2, né, antes de assistir a parte 1, mas é bom que você assista para se ambientalizar. Se você quiser tirar print desse quadro maravilhoso que eu montei aqui para você, ó, vou me abaixar aqui rapidinho, pra produção. Vem no pagodão, no pagodão, no pagodão. Me liga, me liga, me liga, me manda um telegrama de amor. Eu vou até lá, me liga, me liga, me liga. Galera, falando sobre reforma protestante, hoje nós vamos focar principalmente na reforma luterana, tá? Nós vamos focar na reforma luterana. Falei na primeira aula sobre isso e volto a falar, né? O próprio Jean Delumeau vai falar isso, o Nascimento e a Afirmação da Reforma, o livro dele, que nós precisamos buscar motivos religiosos e espirituais para uma reforma que se originou por questões religiosas e espirituais. Muitas pessoas tentam trazer uma perspectiva econômica para a reforma protestante, mas isso pode ser até visto como uma consequência da reforma. Mas se a gente for olhar a origem, o início ali da reforma, essa origem, esse início, ele está relacionado com questões e insatisfações religiosas que existiam ali entre os luteranos, enfim, entre os protestantes, mas principalmente desse cara aqui, ó, o Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele era alemão, a Alemanha ainda não existe formada como é hoje, mas era o território alemão. Ele era membro do clero, então esse cara aqui, ele pertencia ao clero regular, que é aquele clero que ficava nos mosteiros. Ele era um monge agostiniano, tá? Estudava muito as escrituras. Ele é um cara que por muito tempo a família dele, que era a família de mineradores, acreditou que ele ia se direcionar para outras coisas e acabou tendo esse contato com a religião mais forte por conta de ser atingido por um raio. E nisso, segundo ele fala, ele conta que teve um contato ali com a Virgem Maria, e nesse contato, a partir disso, ele decidiu se dedicar para a Igreja Católica. Era um cara inteligente, só que era um cara muito problemático em questões internas, em questões pessoais. Era um cara influenciado ali muito pela cultura de Santo Agostinho. É um cara que questiona o tempo todo sobre a sua salvação, sobre como Deus o via, se ele era salvo ou se ele não era. Era um cara que sempre estava ali cumprindo algumas penitências por conta disso. Defendia a ideia do servo-arbítrio, falava que o homem não tinha livre-arbítrio, porque se o homem tiver que escolher alguma coisa, ele sempre vai escolher pelo pecado, ele sempre vai escolher pelo que é ruim, pelo que é pecaminoso. Então o homem não tem livre-arbítrio, ele tem servo-arbítrio. A escolha dele está atrelada à vontade de Deus. Ele foi professor na Universidade de Wittenberg e ele era um cara que começou ali a se deparar com as escrituras e perceber um distanciamento da Igreja Católica com relação às escrituras. Como estudava e lia muito, ele vai ali, né, ter esse contato com as escrituras e perceber esse distanciamento da Igreja Católica. O Lutero, inclusive, é um cara que questiona, né, que critica ali a Igreja Católica, mas o que diferencia o Lutero de todo mundo? Porque todos, né, em diversos momentos, nós tivemos pessoas que fizeram críticas à Igreja Católica. Nós tivemos ali, por exemplo, o próprio Erasmo de Roterdã fazia críticas à Igreja Católica. O Lucien Febvre, ele fala que muitos atribuem
ele no livro dele, Lutero, sobre Lutero, ele vai falar que muitos atribuem aí o despertar de Lutero a partir do momento que ele foi a Roma, e ele teve contato ali com uma igreja católica totalmente luxuosa, mas isso não é, segundo o próprio Lucien Febvre, isso não é algo 100% comprovado, que isso foi o despertar, foi o grande momento. Mas a grande questão é que o Lutero, ele vai criticar algumas práticas da igreja, como por exemplo a simonia, a venda de indulgências, ele era contra a venda de indulgências, né? A venda do perdão, o nicolaísmo, a infalibilidade papal, ele questiona essas coisas, mas ele defendia não a formação de uma nova religião. O que o Lutero defende é uma reforma interna da igreja, tá? Ele não está querendo criar o luteranismo. A reforma luterana ela acontece porque o Lutero ele é excomungado. E era natural naquela época você escrever documentos ali que teciam críticas e tudo mais. O Lutero vai escrever as 95 teses em 1517. Quando ele escreve as 95 teses, ele vai lá na Catedral de Wittenberg e ele prega, né? Não de pregar, de falar, mas de pregar. As 95 teses para que todo mundo visse. Nessas 95 teses, ele vai tecer críticas severas à Igreja Católica. Tá? Mas era comum você fazer algumas teses ali, questionando e tudo mais. O problema é que o Lutero defendia eram reformas extremamente estruturais, enfim, e que acabam incomodando a igreja, principalmente o Papa Leão X, que vai criar, aqui ó, o Papa Leão X vai criar uma bula chamada de Bula Exsurge Domine. Tá? Essa bula, em 1520, vai ser criada e enviada para o Lutero. Quando essa bula chega, essa bula dizia o seguinte: Lutero, você tem que voltar atrás de tudo o que você falou, você tem que revogar, você tem que negar tudo o que você falou e tem que voltar a defender o que você defendia anteriormente. O Lutero simplesmente pega essa bula que foi enviada pela igreja e ele simplesmente vai atear fogo, vai queimar essa bula em praça pública. O cara era doido, o cara era maluco. A igreja fala: Lutero, revoga, volta tudo atrás. Ele falou: o quê? Revoga, volta atrás? Calma aí. Pega a bula na frente de todo mundo e chá! Fogo, 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 fogo. Taca fogo em todo, irmão. O cara simplesmente taca fogo. E aí, Lutero taca fogo nessa bula e um ano depois ele é convocado para a Dieta de Worms. Essa Dieta de Worms, como você quiser chamar, é uma reunião que vai ali ter o Carlos V e o Leão X. O Carlos V era o imperador do Sacro Império Romano Germânico, né? Ali meu Deus, sumiu a palavra. Ele era ali da dinastia de Aragão e Castela, enfim. Ele estava ali era o rei da Espanha, basicamente, que acaba se tornando um grande representante. Ele é o pai do Filipe II, que vai ser o Filipe I ali na União Ibérica, aquele rei da União Ibérica. Então esse é o Carlos V. Os dois vão estar lá numa reunião, ó, como você pode ver aí, e eles se reúnem com Lutero e começam ali a argumentar e questionar o Lutero e tudo mais. Naquele momento, você pode ver que tem a população em volta, então eles estão falando em latim, a população não compreende o que eles estão falando. E aí no final eles falam: olha, você revoga tudo que você falou, você volta atrás de tudo que você falou, e o Lutero começa a falar em alemão, né, para fazer com que a população em volta compreendesse o que ele estava falando. Quando o Lutero começa a falar alemão, ele fala assim: ó, eu volto atrás de tudo que eu falei, se vocês conseguirem me provar na Bíblia que tudo que eu falei é mentira. A porrada começa a cantar vagabundo. Caraca! Lutero! Vagabundo joga Lutero pro alto, não sei o que, a festa, o Leão X, que isso, que loucura! Fala escrito, para palhaçada, abaixa ali. Claro que isso não acontece, mas o Lutero vai ser excomungado, porque vai ser visto como um famoso herege, um heregezinho, um safado, um cachorrinho, tá? Um herege safado. Só que nisso, cara, o Frederico da Saxônia, que era um príncipe alemão, ele gostava muito do Lutero. E os príncipes da Alemanha os príncipes alemães começam a se aproximar do Lutero e da doutrina que vai ser criada a partir disso, que é a doutrina luterana. Por quê? Porque a nobreza alemã começa a perceber uma possibilidade de reduzir a influência da Igreja Católica nos seus territórios. Apoiando Lutero e tendo o respaldo de Lutero, eu não me distancio da religião, eu não deixo de ser religioso, só que eu não sou um religioso que está ligado aos interesses da Igreja Católica. Ou seja,
eu consigo ali continuar sendo um cara devoto, um cara religioso, mas que não está vinculado a necessariamente à Igreja Católica. Eu estou ali, né, obviamente religioso, mas não sofrendo influência da igreja e não perdendo território para a igreja. E ele é acolhido por essa nobreza alemã, inclusive o Frederico da Saxônia vai sequestrá-lo e vai levá-lo para um palácio, um lugar, uma fortaleza distante, que ele fala assim, ó, nem me conta onde ele foi, porque eu nem quero saber, porque se me perguntar eu falo que eu não sei, eu realmente não vou saber. Ele vai ser acolhido pela nobreza alemã. Nesse período, Lutero ele vai traduzir a Bíblia para o alemão, e isso só vai ser cada vez mais possível de disseminar por conta da imprensa do Gutenberg, tá? Que consegue ali fazer vários exemplares da Bíblia que começam a ser espalhadas na língua alemã, e isso vai, obviamente, popularizar o acesso à Bíblia. Até porque os pilares do luteranismo era isso, né? Somente a fé é o que salva. Então ele defende a salvação pela fé. O Lutero é um cara que defende, né, que o Papa não era infalível, que quem era infalível era a Bíblia. E quando questionado sobre isso, sobre a infalibilidade da Bíblia, ele fala, a Bíblia é infalível, não o Papa. Porque se o apóstolo Pedro, ele é o fundador da igreja, Pedro, sobre esta pedra fundarei a minha igreja, né, sobre esta pedra, então se Pedro é o cara que fundou a igreja, é o primeiro Papa, por que ele, e isso é Lutero argumentando, por que em Atos o apóstolo Paulo vai questionar e vai advertir o Pedro, e Pedro fala assim, caraca, realmente estou errado, me perdoa, vacilei. Por que o Pedro ele percebe que estava errado e pede perdão? Ou seja, ele não era infalível? Então essa infalibilidade não faz sentido. Ou seja, quem é infalível é a Bíblia. Ele fala, inclusive, que o sacerdócio ele não é somente para um grupo de pessoas, que o sacerdócio ele é universal, ele é para todos. Todos têm direito a examinar as escrituras e, a partir das suas próprias reflexões, pensar sobre o que é certo, sobre o que é errado. Em 1529, a gente vai ter uma dieta chamada de dieta de Spira. Alguns príncipes são convocados, né, ali na presença do imperador Carlos V, da igreja e tudo mais. Essa nobreza alemã é convocada e vai restringir a expansão da doutrina. E, na verdade, essa nobreza alemã começa a ser questionada o seguinte, olha só, vocês não podem aderir ao luteranismo, porque o luteranismo ele não é visto como uma religião, ele é visto como uma seita. Se você pega lá o livro do Carlos Ginzburg, O Queijo e os Vermes, eu até tenho esse livro aqui, estou olhando aqui agora para ver se eu encontro. Será que eu encontro aqui? Eu tenho esse livro aqui, cara. Calma aí. Não deve estar aqui não, deve estar em outra prateleira. Esse livro, ele vai falar, é um julgamento ali da Inquisição, vai falar, não, porque a seita de Lutero. Então eles usam ali Lutero como uma seita, como algo que destoa da fé. Então esses príncipes, eles vão protestar contra essa imposição do imperador Carlos V da igreja. Por isso que é a reforma protestante, por conta dos príncipes que protestaram. Logo depois, em 1530, o Melanchthon vai criar um documento que vai ter, obviamente, ali o apoio de Lutero, que é a Confissão de Augsburgo. Nessa Confissão de Augsburgo, ele defendia que a salvação ela teria que ser feita pela fé. Existiria a livre leitura da Bíblia, porque o sacerdócio é universal. O clero regular seria suprimido, porque não precisava mais de clero regular. Que é o clero regular? É o que tem contato com as escrituras. Só que agora todos passam a ter contato, porque a gente tem a livre interpretação e leitura da Bíblia. Outra coisa, subordinação da igreja ao Estado. E quando isso é implementado, vai ser uma aproximação ainda maior dessa nobreza alemã, que enxerga isso como positivo. A igreja está submissa ao Estado nos territórios ali dessa nobreza alemã. E outra coisa, a manutenção de 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia, pensando ali na morte e na ressurreição de Cristo, né? Enfim, e aí seria importante esse batismo e a Eucaristia serem mantidos. Tranquilo? Dentro desse contexto surge um grupo de camponeses. Um grupo de camponeses liderados por esse cara aqui, ó, Thomas Müntzer. Esse cara, ele vai criar um grupo chamado de Anabatistas, tá? Esses anabatistas, ele já tá falando, né? Anabatistas, eles são contra a ideia do batismo, tá? Eles não defendiam o batismo, que era algo que o Lutero defendia. Só que como eles são de camadas populares, eles acreditavam numa reforma através
da revolução. Eu não vou usar o termo revolução porque eu vou ser anacrônico, então não existe esse conceito de revolução aqui. Mas eles defendiam ali, através do uso da força, a reforma. E isso aconteceria quebrando uma estrutura feudal, porque a igreja perderia terras, eles assumiriam terras, assumiriam controle. Só que isso começa a incomodar quem? A nobreza alemã, que vê esses camponeses que são de camadas populares como uma ameaça e começa a incomodar o Lutero, porque o Lutero dizia que não seria através da violência que a reforma seria implementada. E aí o Lutero vai escrever uma carta para a nobreza alemã, que é a chamada Carta à Nobreza Alemã, se tiver a foto dela eu vou colocar aqui, que basicamente ele vai fazer um pedido à nobreza alemã para exterminar esse grupo de anabatistas. A gente vai ter mais de 100 mil mortos ali, perseguidos pela nobreza alemã. Esses camponeses vão ser muito perseguidos mesmo, tá? Por conta desse posicionamento mais radical. Lutero morre e depois de um tempo já morto, a gente tem a criação da Paz de Augsburgo, há um pouco tempo. Esse documento, ele é meio que o desfecho do que o Lutero sempre defendeu. Qual é o princípio do documento? Cujos regis ejus religio, cada região com a sua religião. Então, cada príncipe que tivesse a sua religião, a região ficaria submissa à religião daquele príncipe. Então, perceba, ao invés de ter uma religião hegemônica, como era anteriormente, aquela religião ali que predominava, né, que era o catolicismo, agora cada região pode ter a sua religião de acordo com a religião do príncipe da região. Eu não estou defendendo uma liberdade individual, eu não, né? No caso, eu não estou defendendo nada, mas essa galera não está defendendo liberdade individual, né? Que cada um pode escolher sua própria religião, mas que a religião, ela vai estar atrelada à religião dos demais, tá ligado? Todo mundo vai ter ali, a religião vai estar atrelada à religião da liderança da região. Então o cara que é o príncipe, se ele for católico, a região tem que ser católica. Ah, mas aí se o cara falar, eu não quero ser católico, vai tomar-lhe porrada, tá? Porque eles têm que ficar submissos à religião do príncipe da região. Beleza, minha galera? Curtiu esse vídeo? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, curte o vídeo aí pra ajudar a gente a crescer cada vez mais. E tu já sabe, né? Produção, vambora, produção. Vambora. Me liga! Me liga! Me manda um telegrama! Um telegrama!